Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Hoje, uma entrevista muito especial, que há muito tempo eu queria trazer para vocês. São duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial, e o Alfred, que é a pessoa que está com a gente aqui, eu tenho um respeito, uma admiração, uma profunda admiração por toda a história e por todo o legado. Lendo esse currículo aqui, de verdade, eu poderia usar metade do programa só para falar um pouco de tudo aquilo que ele já viveu, ele construiu nessa história de anos de experiência. Mas eu vou trazer uma pequena introdução para vocês. O nome dele é Alfred Dangur. Ele é um inglês criado na Inglaterra. Vocês vão perceber, obviamente, pelo sotaque, né? Ele foi presidente do Citibank tanto na Inglaterra quanto no Brasil e também do Bradesco. Casado, pai de 2 filhos e já com 5 netos, apesar de não parecer, pinta de jogador de futebol, tá? Muito bem alinhado. Ele é empresário atuante no mercado financeiro. Ele é sócio da Urca Capital Partners e tem um family office que nós vamos discorrer um pouquinho mais dentro dessa entrevista. Sua formação em Direito com MBA aqui no Brasil pelo INSPER em Finanças e, bom, ele é uma pessoa muito especial. Vocês vão ter o prazer de conhecer junto comigo. Alfred, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, ainda mais com um amigo que eu prezo muito. Então, obrigado, Adriano. Hoje vai ser uma entrevista com toda certeza histórica, porque nós vivemos um momento muito pertinente de falar sobre finanças e negócios, uma vez que a gente vê uma instabilidade econômica no mundo inteiro e a gente precisa se preparar para tudo isso que vai acontecer. E talvez até os mais prevenidos possam não estar preparados. Então, a gente vai discorrer bastante sobre esse assunto. Só que antes de entrar nesse ponto especificamente, qual história você conta da sua história? Esse é um assunto longo, um assunto grande, mas eu vou falar do fundamento. Sempre foi visionário. Visionário é diferente de sonhador. Nada contra sonhador. Na verdade, é importante sonhar. Mas nem todo mundo que sonha é visionário. Mas quem é visionário tem sonhos. Sempre foi visionário e essa visão que eu tive e criei na minha vida, eu alimentei, orei em cima para que aquele que tinha como visão virasse realidade. Esse é o fundamento da minha vida. Agora, a história, onde começar? Começar na Inglaterra, onde fui criado, por um pai que sempre admirei muito, também visionário. Meu pai, 60 anos atrás, quando Ibiza, uma ilha pequena perto de Espanha, não era nem conhecida, muito menos como ela virou agora, talvez a ilha mais famosa do mundo, onde os ricos, milionários e bilionários gostam de ir. Ele foi para Ibiza e começou o que acabou virando uma cidade em Ibiza, comprando terreno, trazendo estrada, trazendo água, trazendo luz, construindo. Ele teve essa visão muito antes do resto do mundo saber o que Ibiza poderia ser. E eu posso dizer, eu agradeço a meu pai por ter passado uma parte desse dom de visão, de ser visionário para mim também. Meu pai, minha mãe, uma mulher maravilhosa que ainda vive, com 97 anos, e 2 irmãos, um irmão, uma irmã. Fui criado na Inglaterra, e um dia, eu tinha 20 e poucos anos, eu estava sentado no meu apartamento, meditando. Eu abri uma revista que estava na minha frente. Eu deparei com 2 páginas grandes com imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Não conhecia Rio de Janeiro, nunca tinha visto um lugar tão bonito, apesar que já tinha, nessa idade, viajado, eu diria, 3, 4 continentes. E essa visão me impactou. Eu falei,
eu vou conhecer esse lugar. Eu alimentei essa visão, esse desejo, essa decisão. Não precisei alimentar muito. Dentro de 6 meses, eu estava morando no Brasil. Isso foi... Hoje em dia eu vejo que não foi simplesmente a beleza do Rio de Janeiro, a beleza do Cristo Redentor que estava me chamando. Naquela época, eu posso dizer que não acreditava, não tinha fé e não acreditava em Deus. Mas Jesus já estava me chamando. Ele me chamou sem eu saber. Eu fui conhecer ele muito tempo depois, aqui no Brasil. Bom, esse foi o começo. Cheguei no Brasil e posso dizer que o Brasil me abraçou. As pessoas falam, nossa, você é de Inglaterra, você mora aqui, por que você não vai voltar a morar lá? Sua família toda está lá, nosso filho mora lá, nossos netos moram lá. Eu falo, gosto muito de Inglaterra, mas Brasil tem um lugar especial no meu coração. Brasil me abraçou de uma maneira que nenhum outro país me abraçou. O povo, um povo que tem coração, um povo que recebe bem, um povo alegre, com todos os problemas que tem aqui, eu diria que Brasil ainda é o melhor lugar para morar. Eu penso assim e por isso que estou aqui com minha esposa. Ela às vezes me pergunta, por que você não quer que a gente vá morar lá em Londres de novo? Porque já moramos lá 7 anos juntos depois de casado. Eu falo, olha, Londres é muito bom, nossa família está lá, mas Brasil é maravilhoso. E já criamos raízes aqui, então estamos aqui. Muito bom, muito bom, muito bom saber que existe esse vínculo com o nosso país. Apesar de você, como um estudante um estudante não, na verdade um profissional que trabalha na área das finanças, entende que o Brasil também passa por muitas instabilidades, né? E aí, olhando agora com esse parecer mais profissional a respeito do Brasil e comparado, inclusive, aos países da Europa, que tem uma economia aparentemente mais sólida, e aí você vai explicar melhor isso para a gente, tem solução para o Brasil? Pelo menos nesse âmbito da economia? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre acreditei e continuo acreditando no Brasil. Agora, vamos olhar. O mundo agora está num momento de mudanças drásticas, geopolíticas. E o Brasil tem uma vantagem que ela tem que saber explorar. Ela não pode se aliançar unicamente com um lado ou com o outro. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil consegue alimentar o mundo e consegue prosperar num mundo conturbado. Agora, politicamente, ela tem que tomar cuidado porque o mundo está polarizando e o Brasil tem que tentar evitar essa polarização. Na minha opinião, o Brasil tem que ser como a Suíça sempre foi, no sentido de ser um país neutro. Suíça, na Segunda Guerra, não fazia parte nem dos aliados americanos, ingleses, franceses, nem dos alemães e os japoneses. Ela foi neutra. Brasil, na minha opinião, tem que conseguir manter uma neutralidade para prosperar. Tem problemas no Brasil? Tem. Tem problemas sérios. A gente está vivendo esses problemas. Mas eu diria que o resto do mundo também tem problemas sérios. Não que isso seja algo que a gente pode trazer conforto, mas entender que o mundo está passando por uma fase conturbada. Minha fé em Jesus, minha leitura da Bíblia, mostra que o jeito que o Brasil tem e o jeito que o mundo tem é no caminho de Jesus. Pelos olhos naturais, eu não vejo uma mudança drástica, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Estamos num momento onde as dificuldades vão continuar.
que a gente vê? Brasil é um país próspero, ela tem recursos naturais incríveis, ela tem empreendedores que são extremamente resilientes. Por que eu digo resiliente? Porque quem passou para o Brasil para os últimos 20, 30 anos, passou por hiperinflação, passou por ditadura, passou por recessão, passou por várias situações, Impeachment. impeachment, tudo isso, e conseguiu manter uma empresa, manter um projeto, essa é uma pessoa resiliente. No mundo cooperativo, é um detalhe interessante, no mundo cooperativo, os multinacionais sempre valorizaram muito os diretores financeiros brasileiros, porque eles entenderam que quem conseguia lidar com as incertezas do Brasil, conseguia lidar com as incertezas de qualquer lugar do mundo. Então, Brasil é uma prova para os profissionais, uma prova para os empresários, e é para fortalecer a gente mesmo, para fortalecer a gente. Tem um ponto que eu vejo que lá fora, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, tem uma diversidade de bancos, sistemas bancários com vários nomes importantes. Já o Brasil, e aí você deve ter vivido essa diferença também, Citi Inglaterra e chegou no Brasil, aqui nós tínhamos 3 ou 4, na verdade mais do que isso, mas pouquíssimos comparado com o mercado lá fora de grandes bancos tomando conta do nosso capital. Tem alguma explicação para isso? O nosso sistema bancário, eu já ouvi algumas vezes, me corrija se eu estiver errado, é um dos melhores do mundo. Então, traga um pouco de luz para a gente a respeito desse tema. Eu diria que o sistema bancário no Brasil realmente é considerado um dos melhores no mundo em certos aspectos. Lucratividade. Os bancos brasileiros... Por que será, né? É, Eu não entendo por quê. isso, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu diria o seguinte, o Brasil tem poucos bancos e quando você tem mais bancos, você acaba tendo um pouco mais diversidade, vamos dizer. Mas se eu digo que também um país que tem uma inflação alta, ele tende a favorecer o setor financeiro. Então, se nós queremos um país com menos dificuldades, menos inflação, a gente vai ter um setor bancário mais equilibrado também. O que aconteceu no Brasil, nesse sentido, o Brasil está liderando o resto do mundo. O que eu quero dizer? Se você olha o resto do mundo, Inglaterra, França, Itália, principalmente os países na Europa, eles estão, cada país, com 3, 4, 5 bancos no máximo. Estados Unidos ainda tem muitos bancos, mas se você olha uma curva, um gráfico do número de bancos nos Estados Unidos, caiu talvez 80% nos últimos 20 anos. Ou seja, nesse sentido, o Brasil está liderando o mundo. Teve poucos bancos e agora o resto do mundo está diminuindo o número de bancos. Isso, na verdade, se você olha, é uma tendência que a gente está vendo não só no setor bancário, mas no mundo cooperativo em geral. É algo que, inclusive, você vê na pandemia, essa tendência foi acelerada, porque as empresas pequenas foram compradas pelas empresas grandes. A gente está vendo as empresas grandes cada vez maiores, com cada vez mais força no mercado global. E o setor financeiro brasileiro reflete isso também. Esse movimento é até engraçado, de novo, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que nessa época, por exemplo, John D. Rockefeller, quando ele começou ali a construção do seu império,
o governo estranhou muito o tamanho das empresas e começou a desmembrar. A gente teve ali uma infinidade de pequenas empresas, porque ele se tornou muito grande, comprou todo mundo, e isso o governo interferiu. E agora a gente está vendo esse movimento acontecendo de novo, de grandes empresas, por exemplo, hoje você vai no mercado comprar um antitranspirante. Você tem duas marcas, P&G e Unilever. Você pode ver várias bandeiras, Rexona, Acta, mas são todos praticamente da mesma fabricante. Alimentação, a gente tem aí algumas grandes empresas tomando conta de tudo. E isso diminui, obviamente, a oportunidade de uma pequena empresa começar a avançar e a crescer, e aumenta o poder de barganha dessas grandes empresas, inclusive de definir o preço do produto. Se dois conglomerados decidem um preço, a gente não tem o que fazer, porque são os únicos fornecedores. Qual é o impacto disso para a nossa economia no momento? E está acontecendo de novo o que aconteceu no passado? Está acontecendo de uma maneira bem nítida. Tanto que, politicamente, ainda não vimos no Brasil, mas estamos vendo no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, está tendo uma pressão que vai forçar a quebra de alguns considerados monopólios, como as grandes empresas digitais e tecnológicas, seja Google, seja a Meta, porque os governos estão entendendo que essas empresas estão ficando muito poderosas, muito fortes. Por enquanto, esse desejo dos governos de reduzir o poder de monopólio dessas grandes empresas está sendo limitado ao setor de tecnologia, mas isso vai acontecer em outros setores também. Os setores que são considerados mais sensíveis. Mas tecnologia é o mais sensível porque os governos veem na tecnologia Poder. um poder que muitas vezes supera o poder dos governos. E estão preocupados com isso. Eles vão quebrar esses monopólios, ou vão tentar quebrar esses monopólios. Vai ser algo interessante e não vai ser algo pacífico de assistir. Qual que é o impacto disso para a economia no geral e talvez até para o empreendedor aqui que nos assiste? Todas essas mudanças econômicas, tudo isso está acontecendo no mundo. O fato de você ter um monopólio, eu diria que não é bom para o consumidor, dificulta a vida do empreendedor que quer entrar nesse setor, porque ele vai ser pequeno e vai tentar lutar contra os grandes, isso dificulta muito, mas isso não afeta necessariamente o crescimento da economia. São duas coisas separadas. Você pode dizer, eu não gosto de monopólio, eu não gosto de um mundo onde tem empresas muito grandes, porque eles acabam dominando e dando menos opção para mim como consumidor, ou para mim como empregado, ou dificulta a minha vida como empresário. Você pode dizer isso, mas o fato de ter grandes empresas que monopolizam seus setores não influencia no tamanho da economia do país ou do mundo. Pelo contrário, um dos motivos que você vê, que nós temos visto nos últimos 20 anos, um crescimento impressionante no valor das bolsas, principalmente as bolsas dos Estados Unidos, é por causa do fato que as empresas estão ficando cada vez mais fortes, conseguem monopolizar seus setores e extrair mais lucro de sua atividade. Então, para a economia e para essas empresas, monopólio não é algo negativo. Agora, para a qualidade de vida, para os consumidores, para os empresários que querem entrar nesse setor, dificulta sim. Tá, então, na verdade, a gente pode ter uma percepção de uma economia próspera em função desse monopólio, dessas empresas estarem lucrando muito, porém a gente tem pouca diversidade de opções
de empresas que adentram nesse mercado. Dá um exemplo, um outro segmento, cinema, por exemplo. São grandes estúdios, esses têm salas de cinema lotadas e um pequeno produtor não consegue vender o seu filme. Isso é verdade, mas esse é algo que a tecnologia está conseguindo quebrar. Então, você está tendo diretores independentes, pequenos estúdios independentes conseguindo fazer por causa das empresas de streaming, que essas empresas de streaming, de uma certa maneira, quebraram o monopólio e a força do Hollywood, por exemplo. Esse é um ponto importante, Alfred. Nós tivemos um movimento de uma empresa de streaming, de tecnologia, que quebrou o monopólio sem a interferência do governo. Não foi o governo quem interferiu e tomou a decisão de romper. Só existiu uma nova modalidade de concorrência. Diante dessa situação e diante do que a gente tem como histórico do governo ter interferido lá atrás para quebrar os grandes monopólios, é necessário que o governo interfira de novo para quebrar o monopólio da tecnologia? Essa é uma excelente pergunta. Voltando para o assunto do cinema, das artes em geral, eu diria que o governo, quando interfere, só erra. Eu vi recentemente que está tendo um movimento onde o governo está pensando em obrigar as empresas de streaming, tipo Netflix, Prime Video Da Amazon. da Amazon e outros, obrigar eles a colocar conteúdo produzido no Brasil, assim como uma cota, X% tem que ser filme brasileiro. Agora, se o consumidor, se o cliente do Netflix, o cliente do Amazon Prime, gosta desses filmes, ele vai assistir. Agora, obrigar eles a colocar, você acaba perdendo um critério de excelência, um critério de criatividade, você está obrigado de igual a baixo eles mostrar os filmes sem critério, porque eles são obrigados, por exemplo, até X%, seja 5, 10, 20, não sei qual vai ser a porcentagem. Então, na sua pergunta, se os governos deveriam entrar nessa seara, o que eu diria é o seguinte, na tecnologia, eu creio que o monopólio de tecnologia é perigoso e a gente vai falar um pouco sobre isso quando eu falo da minha espiritualidade e o que eu acredito. Monopólio de tecnologia é perigoso, sim, mas eu tenho minhas dúvidas se os governos vão saber quebrar de uma maneira que faz sentido para eles. Porque os governos têm motivos políticos e as empresas de tecnologias têm motivos financeiros e tem tanto dinheiro envolvido que as empresas de tecnologia atraem pessoas com muita inteligência e muita astúcia. Eu não sei se os governos vão saber lidar com isso. Vamos entrar nesse ponto, então. Você disse que vai puxar esse assunto relacionado à sua espiritualidade. O que tem a ver essas duas coisas? Então, agora a gente vai entrar num ponto bem interessante. Eu mencionei para você que quando a primeira vez que eu vim para o Brasil, eu não acreditava em Deus. 20 anos atrás, nós tivemos, eu com minha esposa, que está aqui, e depois eu quero que vocês vão conhecer ela também. Nós tivemos uma experiência extremamente forte com Jesus. Eu que não acreditava, que me achava mais que isso, achava que não precisava da religião, achava que a religião era, como meu pai falava, bengala para quem não conseguia andar sozinho. Eu entendi que, na verdade, fé em Jesus é oxigênio sem qual ser humano não consegue viver, ou não consegue viver de uma maneira saudável. Essa conversão acabou trazendo, meu relacionamento com minha esposa,
uma segunda vida, eu diria como a Bíblia fala, a glória da segunda casa. Posso dividir nosso casamento, que agora tem 40 anos, em 2 fases. Os primeiros 20 anos, que a gente era mais jovem, era muito próspero, era irresponsável e não temia Deus porque não acreditava em Deus. E no final desses 20 anos, nosso relacionamento já estava se desgastando. E os segundos 20 anos, depois de conhecer Jesus, quando eu posso dizer hoje, depois de 40 anos, nosso amor é muito mais forte, muito mais bem baseado que quando a gente se conheceu. Então, nossa espiritualidade, minha espiritualidade, esse orienta minha vida e orienta meus pensamentos. Um dos fundamentos, claro, o fundamento principal é Jesus. Agora, Jesus, o Espírito Santo, falou através de vários homens e mulheres, e o resultado disso foi a Bíblia. Se você ler a Bíblia, principalmente o último livro, que é Apocalipse, também o livro de Daniel, você, com revelação, vai entender que estamos chegando num momento onde o evil em inglês é o Demônio. mal, o mal, as trevas estão crescendo e no mesmo jeito a luz de Jesus está crescendo. Essa polarização a gente está vendo em tudo, seja na política, seja na religião, estamos vendo uma polarização. E o que nós entendemos também em Apocalipse? Isso só para quem tem o desejo de ler e a revelação de entender. Estamos numa época onde o caminho para o anticristo está chegando. Esse anticristo vai acabar controlando a população da Terra. O que eu vejo que nós temos agora? Nós temos tecnologia que sabe de tudo. Escuta a minha voz, escuta a sua voz, entende muito de nossas vidas, só que isso é usado para motivos comerciais. Eu falo que eu quero comprar um carro para você, eu falo que o nome da marca, é bem possível que seja nas redes sociais, seja em algum lugar, vai aparecer anúncios sobre esse carro. Por quê? Porque a tecnologia está sendo usada para vender comercialmente. No dia que vem, uma pessoa que não está pensando no lucro, mas que está pensando no controle total, essa tecnologia está pronta para controlar a Terra, controlar todos os habitantes da Terra. Eu creio nisso. Não é algo que eu penso que é positivo, mas tem um lado muito positivo, porque Jesus vai vir quando ele vê que a taxa de iniquidade chegou no fim. Ou seja, vai ter salvação. A cavalaria vai chegar antes do fim. Isso que eu penso. Agora, é um pensamento radical? É um pensamento radical. Mas até lá, desfruto da vida, eu sou amigo das pessoas, tento ajudar, tento ter amor no meu coração, mas eu não penso que daqui 30 anos as coisas vão melhorar. Não acho que vão melhorar, porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala que o que a gente está passando vai trazer Jesus antes que as coisas ficam muito difíceis. Olha, a gente tem uma expectativa, né, no começo da entrevista, obviamente falando com uma pessoa que entende tanto sobre finanças, é a minha crença também, nós já tivemos várias conversas nesse sentido, mas aqui eu tenho meu papel como um apresentador. E esse nível de profundidade nesse assunto, quebrando todas as expectativas, sendo inusitado,
ao trazer essas falas, pode talvez mexer muito com quem nos assiste, porque talvez quem nos assiste não tenha em que se agarrar. Se agarrou no negócio como a esperança da vida. Se agarrou na receita gerada através desse negócio para sustentar sua família e sustentar, talvez gerar um legado para mais pessoas, depois vai ficar para a posteridade. E para essas pessoas, Alfred, que tipo de esperança a gente pode dar? Quem está começando um negócio, quem tem um negócio? O que eu estou falando, ele acaba não necessariamente impactando o sucesso de empresas ou a lucratividade das empresas. Eu estou falando de algo político espiritual. Agora, o ser humano vai continuar comendo, vai continuar precisando de produtos, vai continuar precisando de uma casa para morar, vai precisar de um escritório para trabalhar, vai precisar de um telefone, vai precisar de um sapato, vai precisar de um terno. Então, a atividade econômica vai continuar. Então, o empresário que está empenhado, que está produzindo ou quer produzir, tem que continuar. O que eu digo é se nós temos que viver como se fosse viver para sempre, mas também viver como se fosse encontrar nosso Criador amanhã. Minha mensagem não é negativa em termos de desejo de fazer, de empreender. Minha mensagem que eu falei com você, eu sei que é uma mensagem chocante. Na verdade, Adriano, eu não vim aqui para falar sobre isso, mas você está me levando a falar sobre coisas que eu acredito. Então, estamos tendo essa conversa que eu acredito seja um pouco diferente da maioria das conversas com empresários que você tem. Mas eu acredito, de fato, que nós precisamos levar as verdades que as pessoas custam a perceber, custam a ouvir. É claro que é importante que o empresário, sendo dono de um negócio, cuidando de outras famílias e da sua própria, se prepare, continue investindo no seu negócio, continue se posicionando, como você mesmo disse, né? Da mesma forma que eu vivo, ah, acreditando que o meu Criador poderá vir amanhã, eu também me preparo para viver muitos anos mais. Exatamente. Isso é maturidade. Uhum. Isso é ser maduro. É, às vezes acontece, por exemplo, um colaborador, ao descobrir que será demitido, ele começa a agir de forma irresponsável só pelo fato de ele estar cumprindo o aviso prévio. E a gente condena esse comportamento, falando, nossa, como é imaturo. Poderia estar entregando o seu melhor. E se a gente sabe que está para acabar, não, também vou agir com a mesma imaturidade, então, né? Eu vou abandonar os meus negócios, abandonar minha família. Pelo contrário, isso demonstra o quão maduro nós estamos para assumir essa responsabilidade que nós temos. Hoje, olhando para segmentos de mercado, tem algum que você acredita que vai sofrer menos impacto nos próximos anos, que ainda tem uma chance de crescer um pouco mais? Ou essa mudança da geopolítica, essa mudança econômica vai afetar todos os mercados sem exceção? Olha, estamos passando por uma época de grandes mudanças. E essas mudanças estão sendo puxadas pela tecnologia, mas não só pela tecnologia. Inteligência artificial está crescendo de uma maneira que poucas pessoas estão acompanhando. E inteligência artificial, essa inteligência artificial vai mudar muita coisa. Quem sabe usar inteligência artificial é um ferramenta maravilhoso. Agora, é um ferramenta maravilhoso para ser usado. O risco é que vira um senhor que controla. Esse não é piração de Alfred Dengur. Na verdade, 10 anos atrás, Elon Musk falou isso. Só que agora ele está trabalhando com inteligência artificial. Ele falou que o maior risco para o ser humano era a inteligência artificial. Ele e outros pensadores já falaram isso e, na verdade, a inteligência artificial está crescendo tanto que
é difícil você ver um limite, porque ele cresce exponencialmente. Já estamos vendo que inteligência artificial está chegando para ter uma inteligência daqui 2 anos maior que qualquer ser humano. Atingir a singularidade. É. E isso é preocupante. Agora, esse inteligência artificial, ele não vai afetar todas as áreas, mas vai afetar certas áreas. Eu acho difícil aqui falar qual áreas que vai afetar, qual áreas que não vai afetar. O que eu posso dizer é que as áreas que precisam da humanidade, da alma, da criatividade do ser humano, vão ficar cada vez mais importantes. As áreas que não usam esses tripés, humanidade, criatividade e alma, essas são as áreas que vão ser mais afetadas e correm mais risco com inteligência artificial. Arte é, para mim, uma área que é impossível inteligência artificial invadir, porque é algo que é do ser humano, é da criatividade, e a criatividade que o ser humano tem vem da criatividade do Criador. Então, não acredito que nenhuma inteligência artificial consegue tomar o lugar da arte. Esse é um exemplo pequeno. Mas, realmente, inteligência artificial vai mudar, transformar o mundo. Já está, né? Já está de uma velocidade impressionante. Escritórios de advocacia, estamos vendo, ou seja, não tá, começou lá embaixo, quando a gente começou a ver carros que não precisam de motorista. A gente já vê que os motoristas, daqui 5, 10 anos, vão perder, com certeza vai ter pouquíssimos motoristas no mundo. Agora, não é só motorista, advogado, médico, a gente está vendo inteligência artificial invadindo várias áreas que ninguém imaginava antes. Estamos entrando num mundo desconhecido. Bom, falando um pouquinho sobre todos esses mistérios, Tim, eu vou pedir para você preparar um outro microfone, tem como? Preparar um outro microfone para a gente? Porque o Alfred falou aqui, né, sobre a esposa dele. Ela já esteve com a gente aqui, só que essa entrevista em especial ela não foi para o ar, a pedido da nossa convidada. Então, aquele momento foi um momento de honrar a ela, porque hoje eu estou com o Alfred, hoje eu conheço muitas outras pessoas através do amor e do carinho dela, que eu tenho como uma mãe para mim. Então, agora sim, e de uma forma mais especial até do que da primeira vez, porque agora do seu lado também para reforçar ainda mais essa capacidade da gente construir uma relação que perdure com o tempo, desde que ela seja iluminada pelo Criador. Eu vou pedir, então, para o Tim preparar um segundo microfone para a gente trazer a esposa do Alfred aqui, a minha amiga, minha mentora, minha mãe. Já já vocês vão conhecer ela, o Tim está preparando lá. Então, antes que ela chegue, Alfred, qual é o impacto na vida de um homem, principalmente de um homem de negócios, a família? Olha, depois de Jesus, a família é a base de qualquer pessoa. Na verdade, a família é projeto de Deus, porque eu vejo que estamos aqui criados pelo Criador, pelo amor dele. Pelo amor dele, ele criou todas as coisas. E pelo amor dele, nós fomos criados para estar aqui e praticar nosso amor. Estamos aqui para praticar nosso amor. O ser humano tem dificuldade, então Deus deu para ele a família para praticar, primeiro com a esposa, com o marido, com os filhos. Apesar que Deus não quer que nosso amor, nossa atuação seja limitado à família, mas eu começo de praticar o amor que a gente tem que mostrar para todas as pessoas. Sem a família, eu acho que a família é o fundamento da vida das pessoas. Tanto que existe um desejo enorme das pessoas de ter marido, ter uma esposa, ter filhos. Agora, tem uma coisa que estou vendo no mundo que não acho tão legal. Que a família está
sendo, de uma certa maneira, desencorajado hoje em dia. Isso é ruim, porque na família a gente aprende a amar, ajudar, a se preocupar com outros em vez de se preocupar com a gente, a diminuir nosso egoísmo para que possamos ajudar os próximos. Então a família é fundamental. E família dá o fundamento não só para praticar nosso amor, mas para construir, para trazer provisão, para poder cuidar, para poder dar educação. Então a família é fundamental. Então vamos trazer sua família para cá, por favor, Valéria. Por favor, pode sentar aqui na minha cadeira. Vou pegar uma cadeira para mim. Vou entrevistar você. Opa! Opa! Que bom ter vocês aqui. Acho que vai pegar bem a gente? Acho que vai pegar aqui. Para você que está em casa nos assistindo, essa é a Valéria Dangur, uma esposa do Alfred, uma pessoa muito especial para mim. E como é ser esposa, companheira há 40 anos de um homem de negócios? Só o microfone? Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês, meu querido, meu filho espiritual que eu amo tanto, ele está sempre aqui do meu lado, me apoiando. Você é uma bênção, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Bem, quanto à pergunta, é uma honra, porque eu amo esse homem. Ele me ensinou tantas coisas, me ensinou a ter o pé no chão, me ensinou a amar. E você, Alfred, cada dia que passa me surpreende, é uma novidade a cada dia. Escutando você dali, eu fiquei tão feliz porque eu vi o poder de Deus na sua vida, porque você soube tão bem colocar economia, política e espiritualidade num prato onde todos poderão comer, degustar e saber do que está acontecendo no mundo. Então, ser casada com você é um privilégio, essa é a palavra, viu? Não tão grande que um privilégio que eu tenho de ser casado com você. Ah, meu Você, Deus. além de amor da minha vida, é uma mulher que você é artista. E eu digo que, além de ser uma artista maravilhosa, você é artista não só de quadros, mas você é artista na vida, porque tudo que você toca, você embeleza, porque você tem muito amor, você tem muita criatividade, você tem a alegria de Jesus em você. E falando de artista, minha esposa, o mês que vem, vai fazer uma grande exposição da arte dela nos Jardins, num espaço cedido pelo Plaenge, que é uma empresa construtora que eu conheço há 15 anos, construtora séria, de pessoas corretas, e que eu gosto muito das pessoas lá. E eles estão cedendo esse lugar maravilhoso para a exposição da minha esposa, Valéria. Eles estão patrocinando a minha exposição. Quero agradecer ao diretor da Plaenge, o Ricardo Rodrigues. Muito obrigado, porque tudo que vocês fazem é excelente. E obrigado por me lembrar desse detalhe. Imagina. Eu queria interromper só uma coisa que você falou, que quando você fez a introdução, na verdade, eu fui vice-presidente do Citibank em Londres e diretor do Citibank no Brasil, e eu fui chamado pela diretoria do Bradesco para fazer parte da diretoria na área de investment banking. Só queria corrigir que você falou que era presidente, não fui presidente. Perfeito, perfeito. Correção feita e registrado também. Tá certo. Ainda indo por esse caminho, hoje você tem a Urca, que é uma empresa de investimentos. Diante de todas essas crenças e as suas percepções, como ainda poder instruir alguém a investir? Como ainda cuidar do investimento de alguém? Eu tenho duas atividades. Como sócio da Urca Capital, nós financiamos projetos, principalmente projetos imobiliários,
captando dinheiro na bolsa, porque nós temos um fundo imobiliário que capta dinheiro na bolsa para emprestar para empresários que querem construir prédios comerciais, prédios residenciais, enfim. Essa é uma das atividades. Tem outra atividade que é um family office. Um family office basicamente gerencia patrimônio de famílias ricas. Gerencia, protege o patrimônio e ajuda a crescer esse patrimônio, dando direção e aconselhando na sucessão para a família, aconselhando nas estruturas, seja estruturas societárias, seja estruturas de trust, para, de maneira mais eficiente fiscalmente, preservar e crescer o patrimônio da família. Então, essas são as duas atividades minhas. E o que eu diria é o seguinte, para quem tem visão, para quem tem experiência, mesmo é como você ir no oceano com um capitão experiente. Mesmo se tem ondas grandes, mesmo se tem uma ventania forte, você com um capitão experiente, você sabe onde você está indo e como chegar. Eu diria que nas finanças é a mesma coisa. Eu espero poder ser considerado como capitão que tem mais que 40 anos de experiência nos mercados financeiros. Então, eu vejo que mesmo nas dificuldades, mesmo nas incertezas, mesmo na volatilidade, tem estratégias que podem ser mostradas para as pessoas. A gente, claro, não vai conseguir aprofundar em um assunto tão delicado e tão importante assim dentro dessa entrevista. Espero que tenhamos outras oportunidades para se aprofundar nesse assunto. Mas uma pergunta que eu faço, e agora aproveitando que vocês dois estão aqui, eu vou perguntar isso para os dois. Quando que a vida de vocês começou a dar certo? Para mim está claro. Teve duas coisas que deram muito certo na minha vida, e o resto é consequência. Primeiro foi conhecer minha esposa. Isso foi algo realmente fundamental que deu muito certo para a minha vida. E segundo, e aconteceu depois, mas eu posso dizer que é mais importante, conhecer Jesus. Então, conhecer minha esposa foi maravilhoso e está sendo cada vez mais maravilhoso. Está acontecendo e ficando cada dia melhor por causa de ter conhecido Jesus depois. Então, eu posso dizer que conhecendo Jesus eu entendi os fundamentos, seja da vida familiar, seja do relacionamento homem com mulher, seja de vida empresarial. A gente tem que buscar ter os fundamentos certos em tudo. E Jesus mostra quais são os fundamentos. Seja em honestidade, seja em excelência, seja em se preocupar com outros antes de preocupar com a gente. E a vida empresarial é assim. O empresário que começa falando, eu quero fazer muito dinheiro, não vai, na minha opinião, não vai ter um sucesso de longa durabilidade. Aquele que faz um projeto que ele tem amor para o projeto, ele quer fazer corretamente, tratar as pessoas que estão junto com ele nesse projeto corretamente, esse sim vai ter uma vida empresarial longa e vai, como resultado, mas não como objetivo principal, prosperar muito. Então, tudo isso Jesus ensina. Eu penso dessa maneira. Agora, minha esposa, eu acho que eu estou falando muito, mas ela é muito mais sábia que a gente, então quero ouvir ela. A minha Microfone, vida, Valéria. a minha vida começou a dar certo antes de tudo ser criado, porque nós já estávamos no coração de Deus. Como meu marido falou, antes de conhecer a Jesus, Jesus já nos conhecia.
E ele já tinha um projeto para nós. Nós tínhamos um casamento muito complicado antes de conhecê-lo, a ponto de pedir separação. No dia que nós fomos assinar o divórcio, Jesus fez a gente dobrar o joelho e ele sussurrou em nossos ouvidos: não façam isso, vocês serão referência. E nós, como visionários, pegamos essa palavra e guardamos nos nossos corações. E hoje nós podemos ajudar casais que estão passando por dificuldades e eles buscam a gente dá o conselho: ainda há esperança para todo aquele que crê. E aquele que ainda não crê, pode começar a crer. E a minha vida começou a dar certo no dia que a luz iluminou a minha consciência e disse: fica com esse homem, porque eu fiz ele para você. Estamos juntos e queremos estar juntos até o último respiro aqui na Terra, porque eu te amo muito. Uau! Sem palavras, eu te amo. Bom, então agora indo para a nossa pergunta derradeira, né? Nossa pergunta final. Qual é a razão social da sua empresa, Alfred? Com razão social, eu entendo qual é a motivação. A motivação é ajudar as outras pessoas usando o conhecimento que ao longo dos anos eu consegui. Ajudar eles não só nas finanças, mas ajudar eles a gerenciar suas vidas financeiras, familiares, de uma maneira que podemos falar, eles prosperam. Prosperidade não é só ficar rico, prosperidade é a vida dar certo. Então, seja na sucessão, em ajudar a preparar trusts, em ajudar na sucessão, nos relações familiares, como é que você gerencia a sucessão da sua empresa depois de você, empresário, partir. Tudo isso são pontos importantes que o empresário precisa. Crescer o patrimônio, claro que é importante, mas tem outras também que são muito importantes que nós fazemos. E como eu penso, fazendo isso corretamente, com a motivação correta, a prosperidade vem. Muito bom. Eu sempre faço um encerramento agradecendo para quem nos assistiu, quem acompanhou a entrevista, mas hoje eu quero pedir para você fazer esse encerramento olhando para a câmera 3. Encerra essa entrevista para a gente. Olha, encerrar não é muito comigo. Comigo é começar. Mas nós temos um Deus que ele só começa depois que termina. Então, esse terminar aqui significa um novo começo, uma nova vida. Uma porta que se fecha representa uma maior que se abre. Então, eu desejo a todos vocês um novo começo na vida, aqui. Para você, Adriano, para você, meu marido, para mim, para todos que estão assistindo, nunca percam a fé. Creem que enquanto nós estivermos aqui, ainda há esperança. E a esperança é Deus em nossas vidas. Como eu mencionei, Ele é a luz da nossa consciência. E que hoje, ao vocês ouvirem essa mensagem, pensem: Deus, ilumine a minha consciência para que eu comece coisas novas. Não importa as portas que estão fechando, importa que eu seja um visionário, como meu marido falou, e que outras portas venham a se abrir. Muito obrigada. Amém. 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 Muito obrigado a você que está aqui com a gente até agora, nesse programa mais que especial, com essas pessoas especiais. Confere a sua inscrição aí no canal, veja se você está inscrito. As redes sociais do Alfred, as redes sociais da Valéria estarão aqui na descrição do vídeo, então siga-os e conheça mais sobre essas mensagens que eles trazem, tanto no mundo dos negócios, mas também no mundo espiritual. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá. Tchau.